Olá, eu sou o Rafael Ribeiro, sou proprietário da empresa Doutor Caldeiras. Vim aqui nesse vídeo hoje para demonstrar para vocês o posicionamento de economizadores, pré-aquecedores de ar, falar sobre temperaturas, quais são as melhores em cada ponto e o porquê que as caldeiras têm pré-aquecedores de ar de um passe, de dois passes, de passe transversal, de passe cruzado. Existem caldeiras com economizadores, existem caldeiras sem economizadores. Neste vídeo aqui eu vou falar sobre caldeiras mistas de pequeno porte, caldeiras a lenha, a cavaco. Eu fiz outro vídeo que são de caldeiras de grande porte. Procure aí nos meus vídeos aí, que então a caldeira com 2 balões, tá nessa lousa, que vai falar sobre caldeiras de grande porte. O conceito basicamente é o mesmo, o que muda é a parte do projeto da caldeira de grande porte comparado com a caldeira de pequeno porte, ok? E antes da gente começar, dá um like nos meus vídeos, compartilha, se inscreve no canal, que tem bastante conteúdo pro pessoal aí que está querendo aprender e evoluir, tá ok? Bom, então, de acordo com a descrição do vídeo, por que que tem caldeiras então que tem pré-aquecedores, tem caldeiras que não tem pré-aquecedores, tem caldeiras que tem pré-aquecedores, mas com 2 passes, um de um passe só, tem caldeiras com economizador, tem caldeiras sem economizador, por que que tem economizadores que vêm como primeiro trocador e depois vem com pré-aquecedor como segundo trocador. Então esse posicionamento com basicamente explicação com temperaturas é o que a gente vai ver nesse vídeo agora, tá ok? Então vamos para a parte de fluxos, que é para se falar e posicionar os trocadores, temos que basicamente falar sobre temperaturas e fluxo, ok? Então vamos fazer a simulação da caldeira em operação, tá? Vamos lá. Então aqui nós temos a fornalha, basicamente aqui nós temos a fornalha que é jogado tora, jogado cavaco. Aqui nós temos a parte flamo-tubular, que os gases vão adentrar, fazer a troca térmica. Nesse caso, nesses tubos aqui, por dentro dos tubos passa os gases, a fumaça, e por lado de fora fica a água, ao contrário das caldeiras aquatubulares, ok? Então aqui, na temperatura de chama, que a gente chama, nós temos aqui uma temperatura que gira em torno de 1000 a 1400 graus. Tá ok? Ressalto, isso é temperatura de chama, tá? Chama. Verificando o fluxo dos gases, neste ponto aqui, antes de entrar na parte flamo-tubular, o ideal é ter uma tomada aqui de pressão e temperatura da fornalha, tá? Essa temperatura aqui, ela pode girar em torno, para ter um parâmetro de temperatura, se está atingindo, se não está. Então essa temperatura aqui em cima, ela pode girar em torno de 750 graus a 900 graus, tá ok? Então essa é a temperatura que pode ser atingida aqui nesse ponto, certo? Bom, verificando o fluxo, então aqui eu fiz com 2 espelhos, tá, internos para troca de calor. Pode ser outro tipo de projeto também, depende de cada tipo de projeto. Essa parte aqui eu fiz só para explicar. Então os gases passam, faz essa volta e vem para cá e sai aqui na saída da caldeira, ok? Esta temperatura aqui, para se dimensionar trocadores de calor, já temos temperaturas para caldeiras de baixa, que a gente chama. Aqui pode-se considerar aí temperaturas entre 250 a 300 graus. Tá? Até 200 aqui eu já verifiquei, certo? Então essa variante aqui
ela existe nesse ponto para se ter um parâmetro de temperatura e eficiência da caldeira, tá? Ou seja, isso pode acontecer. Só que a pergunta é, por que que eu tenho um pré-aquecedor aqui e um economizador aqui e tem caldeiras que não tem, tem caldeiras que tem caldeiras que não tem economizador, tá? A resposta é, depende de cada projeto. Por quê? Dependendo de cada projeto, esta temperatura de entrada no primeiro trocador, como ela varia muito, eu tenho que dimensionar os meus trocadores pré e eco de acordo com a temperatura de entrada dos gases, ok? Por quê? Essa entrada influencia totalmente tanto no dimensionamento quanto nesta temperatura aqui quando sai do último trocador. Seja ele um economizador, que aqui está com a serpentinazinha, só para vocês identificarem. Seja ele um economizador ou seja ele um pré-aquecedor, tá? Então, esta temperatura aqui, ela pode estar na faixa, antes de entrar caldeiras de pequeno porte, geralmente tem ciclones, né? Ou às vezes tem até lavadoras de gás, mas a maioria das vezes tem ciclones, para tirar particulado. Essa temperatura aqui, ela pode variar de 150 a 180 graus. Então eu tenho que dimensionar os meus trocadores ou o meu trocador, eu tenho que verificar se eu coloco um economizador ou um pré-aquecedor, ou coloco os dois, para que esta entrada e essa saída ela seja mais ou menos essas temperaturas. Por quê? Eu estou amarrado principalmente nestas temperaturas aqui de saída. Por quê? No caso de biomassa, eu tenho um limite de 150 graus aí. Porque abaixo dessa temperatura, quando se tem, a maioria das caldeiras tem lavadores de gases com spray, injeta água. Quando eu injeto água nesses gases, que é o pior caso que eu estou falando, essa temperatura aqui, dentro de um lavador, ela cai. E quando ela cai, esta temperatura aqui, ó, ela pode atingir, no mínimo, 90 graus. Nesta saída aqui, ó, para o exaustor. Por quê? Porque nós temos o chamado ponto de orvalho. O ponto de orvalho são os gases que se liquefazem com a temperatura muito baixa para biomassas, abaixo de 90 graus. Eu até trabalharia na faixa de 100 para não ter nenhum tipo de problema. E ele corrói a parte metálica de onde ele toca. Não é que amanhã, depois vai cair. Só que é gradativo e aí começa a corroer lavador de gases, ou até multiciclone, o duto de entrada do exaustor, o exaustor, caixa, rotores, eixo, chaminé e aí vai. Por quê? Temperatura muito baixa nos gases, tá? Então eu estou amarrado nessa temperatura mínima aqui, de 150. Porque o lavador de gases ele rouba aí 60 graus mais ou menos dos gases quando lava os gases nele, tá ok? E conforme vai passando nas chapas, né, até no caso do multiciclone, o ciclone, ele perde calor também os gases e ele perde temperatura. Então tem que controlar bastante. Tem que ter uma tomada de temperatura aqui para você saber como é que está a questão dos gases, o monitoramento da temperatura dos gases. Para que senão você começa a ter ponto de orvalho e aí a caldeira está perdida. Ok? Então eu tenho que dimensionar, se eu tenho a minha entrada e eu tenho a minha saída, eu tenho que dimensionar os meus trocadores para que, vamos pegar esse caso aqui que eu tenho um economizador e eu tenho um pré-aquecedor de ar. Quando eu dimensiono a minha entrada e os gases depois vai fazer essa troca térmica aqui, para depois passar e entrar no multiciclone, eu tenho que dimensionar o meu pré-ar para que esta temperatura aqui, tá, ela atinja uma temperatura que tenha ar quente.
tá? Mas não pode ultrapassar a temperatura desse ar de acordo com o tipo da grelha que eu estou utilizando. Porque de acordo com o tipo da grelha que eu estou utilizando, eu frito a minha grelha, tá? Então a temperatura desse ar aqui, ó, tem que ser muito bem dimensionado, o pré-aquecedor de ar, para que a saída do ar seja numa temperatura compatível para o tipo de grelha que eu estou utilizando. Tem 5, 6 tipos de grelha no mercado aí, que cada tipo de grelha, ela suporta uma temperatura de ar. Se você dimensiona errado, você acaba, ao invés de melhorar, você acaba com a sua caldeira, tá certo? Isso eu estou falando para o pré-aquecedor de ar. Só que ao mesmo tempo, se eu for colocar um economizador, eu tenho que ter um ar quente compatível para minha grelha e ao mesmo tempo dimensionar o meu economizador para que esta água saia daqui e vá para o balão numa temperatura ótima que não vaporize a água no economizador. Espera aí, eu não entendi nada. Vamos repetir? Vamos lá. Eu dimensionei o meu pré-ar, consegui uma temperatura legal aqui para de acordo com o tipo da minha grelha. Vamos supor que aconteceu isso. E aqui, vamos supor que eu ainda tenho uma temperatura de gases, que agora eu tenho uma temperatura de entrada, só que eu tenho que respeitar a minha saída dos gases. Só que ao mesmo tempo eu tenho que dimensionar o meu economizador para que aqui do economizador saia água fase líquida. Porque em alguns casos já ocorreu que ao dimensionar o economizador, quando sai do economizador, que não sai água fase líquida, água quente, sai vapor, vaporiza aqui no economizador. Isso não pode acontecer. Quando você dimensiona o economizador errado e começa a vaporizar essa água no economizador, você joga vapor para dentro da caldeira e, querendo ou não, a sua caldeira fica sem refrigeração. Porque os seus balões, as suas paredes d'água são refrigeradas pela água fase líquida. Querendo ou não, a água é um refrigerante. Por mais quente que ela esteja, mas ela está fria comparado com a temperatura da fornalha. Então ela refrigera, tá ok? Então, o economizador tem que ser dimensionado para que a água saia numa temperatura que seja ainda na fase líquida e não no vapor. Quem produz vapor é a caldeira, é o balão, não é o economizador. Já tivemos casos desse jeito, tá? Cuidado com isso. Então eu tenho que respeitar essa incógnita aqui, com essa temperatura aqui e com essa saída daqui. Para que quando eu dimensione esses trocadores, pode ser que no dimensionamento eu tenha que fazer vários estudos posicionando eles em locais diferentes. Às vezes pode ser o economizador primeiro e o pré-ar aqui desse outro lado. Pode ser que eu tenha um pré-aquecedor de ar desse jeito aqui, com passes cruzados que a gente chama. Às vezes eu posso ter um pré-aquecedor de ar, perdão, desse jeito aqui, ó, de passe cruzado, de primeiro passe aqui e segundo passe aqui, e o ar passa nesse lado aqui e vai para debaixo dele, aqui vai para o ar secundário. Então tem vários tipos de trocadores de calor e posicionados, fazendo vários estudos para verificar qual é o mais eficiente. Eu tenho que verificar as temperaturas de entrada, de saída, de ar e de gases ao mesmo tempo para verificar qual é a porcentagem da minha eficiência global da caldeira. E também consumir menos combustível, tá ok? Então a resposta para por que desse vídeo aqui, por que que tem caldeiras com trocadores de calor em primeiro passe, pré-ar, economizador, e segundo passe, por que que a minha é assim, a do outro não é, eu já vi assim, eu já vi assado? A resposta é, depende de cada projeto, porque eu tenho que trabalhar e verificar as temperaturas de entrada para que ao mesmo tempo a minha saída e as minhas temperaturas de ar, de gases e de água, elas estejam basicamente perto das melhores possíveis. E aí eu consigo ter uma eficiência maior do que se tivesse posicionado
é igual a do outro, do um outro cliente. Cada caso é um caso, ok? Pessoal, espero ter ajudado vocês, tá? Isso é basicamente o que acontece na realidade. Fique com Deus, cuidado na hora da operação, porque cada caso é um caso e essas temperaturas podem variar um pouco, tá certo? Qualquer dúvida, qualquer retrofit, qualquer melhoria que vocês queiram fazer, pode entrar em contato com a Dr. Caldeiras. Meu contato está no meu canal aí. Tem outros vídeos, muitos vídeos. Ajude o pessoal, compartilhe, dá um like e se inscreva no meu canal, ok? Grande abraço, com Deus, e até o próximo vídeo. Grande abraço.